Bem-vindos ao Clean Side Cast, o podcast do canal Clean Side. Toda semana nós vamos trazer um convidado super especial para falar sobre a sua trajetória, conquistas, perrengues e muito mais que a Globo não mostra, para um bate-papo super descontraído sobre empreendedorismo, saúde e vida. E no episódio de hoje, gente, eu trouxe uma pessoa aqui que de verdade, vocês não têm noção do tanto que vocês vão aprender aqui. Ela é dentista de formação, né, especialista em harmonização orofacial, mas empresária de coração. E onde ela põe o coração, faz o negócio bater forte. Você já deve ter ouvido falar aí sobre 6 em 7, né? Sobre o pessoal que tá fazendo muita grana com infoproduto, na pandemia bombou, né? Fórmula de lançamento, Érico Rocha e tudo mais. Mas essa mulher fez 6 em 7 com serviços, tá? Com odontologia. Então, muito obrigado pela tua presença aqui, Marla. Obrigada, Vitor, pelo convite. Um convite super especial. Acho bem legal falar um pouco da nossa trajetória, né? Eu falo que o sucesso não é sobre o financeiro, é sobre a quantidade de pessoas que a gente impacta no nosso processo aí de aprendizado. E empreender e ser dentista também é um aprendizado, principalmente empreender. Então... Na vida, né? Passo a passo. Exatamente. Quando a gente vai vivendo, vai aprendendo. E quando a gente para de aprender, parou de viver, praticamente, né? Exato, aí perde eu falo que perde a vontade, assim, realmente o dinheiro, ele não pode ser a nossa motivação. Tem que ter o nosso propósito, né? Com certeza. A gente fala, é engraçado que, nossa, parece que vira moda falar propósito, mas o propósito é quando você descobre por que você está aqui e por que você faz o que você faz. E o empresário, ele vai ter que discernir isso em vários momentos da carreira dele, senão ele acaba realmente, porque dá vontade de desistir. Desiste, né? Eu acho umas 3 vezes no dia, pelo menos, né? Bem isso. Marla, obrigado mesmo. Eu sei que a agenda é correria, é sempre uma loucura, né? Não para, essa mulher não para, gente. Várias clínicas, tá aqui, tá lá, dali a pouco tá em Goiânia, dali a pouco tá... Mas ela separou um tempinho. Então, de verdade, você que tá ouvindo esse conteúdo já ajuda a gente a fazer isso aqui chegar no maior número de pessoas possível, né? Uma profissional super requisitada tá aqui para te ensinar vários insights. Então, compartilha e curte pra gente fazer esse canal que bombar, hein, gente? Ah, inclusive, Marla, tava vendo de novo os dados aqui do canal e a maioria que tá assistindo não tá inscrito ainda. O que a gente faz com eles? Gente, se vocês não se inscreverem no canal, vocês não vão receber notificação, gente. E eu falo assim, que tudo funciona sobre colaboração, né? Sobre isso. Quando um colabora com o outro. E a gente sabe o quanto é difícil haver, às vezes, colaboração entre os profissionais da saúde. Inclusive, eu conheci o Vitor justamente por um link disso, de colaboração de profissionais, inclusive de médicos, né? E dentistas, onde a gente se conheceu. Então, gente, se inscreve no canal aí, clica nesse sininho logo. Clica nesse sininho, por favor. E compartilha com a maior quantidade de pessoas possíveis. Porque aqui, ó, vai sair muito insight hoje, hein, Marla? E pra gente começar, né, uma breve introdução, é isso que a gente já tava falando, que realmente a área da saúde, ela tá ficando, em todas as profissões, na minha concepção, tá ficando cada vez mais cheia. O pessoal fala, tem espaço. Sempre tem espaço. Tá saturado? Sempre tá saturado. Né? E como que a gente vai se diferenciar, né? E o empreendedorismo é isso. Ele traz insights, ele traz dicas, ele traz maneiras de você fazer o que você já faz, né? Que é um bom atendimento clínico, isso é o mínimo, né? Mas tendo mais pacientes, atraindo mais pessoas, vendendo esses tratamentos, né? E você, né, uma das coisas que me chamou mais atenção foi realmente você usar uma estratégia que o pessoal estava usando para outras coisas, você simplesmente pegou e aplicou, né? Então, esse é um baita diferencial. O empreendedor, ele tá aberto às oportunidades, né? Mas antes da gente chegar lá, eu tenho certeza que tá todo mundo curioso já para saber como foi. Me ensina também, Marla! E tem muito mais coisa por vir também, a partir disso que ela tá construindo. Mas eu quero saber como que isso tudo começou lá atrás, lá na faculdade de odontologia, onde foi que começou a Marla empreendedora? Vamos falar da sua história, como que foi?
Bom, eu sou filha de comerciante, né? Então, tá explicado. Minha mãe com 12 anos já me enfiou lá, já me botou na loja dela. E eu fui aprendendo a vender e a gente vai trazendo isso. E apesar que vender não é que você tem que ter isso. Qualquer pessoa pode vender e todo mundo tem que ser vendedor. Então eu tive isso, né? Desde cedo, desde pequena, essa inspiração aí da minha mãe mesmo. E eu aprendi a vender assim, desde pequena. Então eu me formei na Universidade Federal de Goiás, né? Eu sou de Goiânia. E montei minha primeira clínica. E eu estava muito insatisfeita, então estava insatisfeita porque eu queria empreender, né? Só clinicar para mim não era o suficiente. Aí me arrisquei, peguei tudo que eu tinha construído, fui abrir franquia, já saí nada a ver. Olha. Fui embora pro Maranhão, de malha e cuias, não conhecia ninguém lá, desbravar. Deu tudo errado, eu perdi tudo, eu quebrei. Que era na época? Eu comprei uma franquia de açaí. E levei para o Maranhão, totalmente diferente do que eu fazia, né? Não tinha experiência. E eu quebrei. Quebrei de perder até o caminho de casa. Então, quando eu quebrei, obviamente que eu recorri à venda, né? Então, eu me sustentei por um bom tempo vendendo cosméticos, vendendo produtos, né? Cremes, perfumes, essas coisas, na rua mesmo. E aí, vim para São Paulo, né? Um amigo falou, vem que a gente vai morar num lugar bacana. Cheguei lá, era na favela, no Grajaú. Tipo assim, aquele negócio estranho. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Onde que eu tô me enfiando? Né? Mas eu já tinha descoberto o meu propósito, né? Eu sou cristã. E Deus, lá no Maranhão, Deus me revelou o meu propósito. E aquilo foi muito forte pra mim. Sim. Só que Deus te mostra o propósito, mas Ele te coloca numa favela. Então você fala, nossa, meu Deus, o negócio ia melhorar, piorou. E aí, eu passei 4 meses morando na favela, né, aqui em São Paulo, no Grajaú. Fui indicada para uma empresa grande em Brasília, para ser diretora de uma clínica lá. E lá eu bati o meu recorde de vendas. Então, eu vendi quase 1 milhão em 90 dias. E aí, só que não tinha valorização, ganhava muito pouco, mas obviamente que aquilo ali me trouxe, aquilo ali solidificou a minha experiência. Sim, né? Vai validando, você vai confirmando algumas coisas, de tudo que eu tinha feito. Saí e falei assim, gente, se eu vendi 1 milhão para os outros, eu vou vender 1 milhão para mim. Vou aprender vou fazer o caminho para mim, né? Então, comecei a dar consultorias, né, para clínicas odontológicas sobre gestão, financeiro. E uma coisa que eu trago até hoje, e eu acho que é uma das coisas que faz tudo dar certo, é quando você foca exatamente no seu cliente. Você tem que focar no paciente, na melhor experiência de atendimento para o paciente. Desde o momento em que ele fala um bom dia no WhatsApp, até o momento em que ele já foi executado o serviço e o pós-venda daquele serviço na sua clínica. Eu sempre tive essa inclinação. Sempre focar... Eu sabia que o cliente... O cliente, ele é o nosso sucesso, né? E ele é o nosso fracasso. Né? Se ele não for pro teu consultório, você vai fechar a sua clínica. Né? Então, não adianta você montar a clínica. E aí, eu comecei a dar consultorias. Só que aí, eu comecei a vender cursos, né? Isso você já era dentista? Sim, dentista formada. Eu tinha... Hoje eu tenho 14 anos de formada, então eu tinha aí 8 anos de formada. Isso tem exatamente 7, 8 anos. Mas não atendia na época? Lá em Brasília, eu era só a orçamentista e eu gerenciava a parte de odonto, que era uma clínica odontológica e médica junto. Entendi. Interessante, gente, que na época, eu acredito que não mudou muita coisa, mas 84% do faturamento da clínica vinha da odontologia. Então, assim, era o carro-chefe unânime, né? E aí eu saí e comecei dessas consultorias. Legal. Então, eu criei um curso online sobre captação de clientes, marketing, como fazer marketing, vendas e gestão para clínicas, para dentistas. E aí eu peguei e fiz o meu primeiro lançamento, né? Na época, o meu primeiro foi 16 mil reais. O meu segundo lançamento foi aí que eu fiz os 103 mil reais em 5 dias. Foi os meus 6 em 5, né? Não foi 6 em 7, foi 6 em 5. Mais ainda, né? Mas aí eu tinha quebrado, a gente tava começando a me levantar, peguei esse dinheiro e aí eu fui investir em abrir clínicas de estética, né? De harmonização orofacial. Fiz o curso e comecei, entrei na harmonização. E aí eu falei, poxa, se eu apliquei, se tem um modelo que funciona para infoproduto, que eu vendo para dentistas, né? Por que não funcionar na harmonização? E aí eu peguei e falei, vamos fazer um teste. Que ano foi isso, mais ou menos? Isso foi nossa, eu sou muito ruim de números, mas tem 7 anos. Gente,
Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Porque assim, pandemia pra cá, deu um boom, né? Nesses lançamentos digitais, né? 2020 ali, 19, 20, começou. Então, todo mundo ouviu falar sobre isso a partir de agora. 7 anos atrás... Galera raiz! Caraca! E com quem que você aprendeu 7 anos atrás? Já era Érico Rocha, o hype? Não, eu não fiz com ele. Eu fiz o Meteórico. Na verdade, eu fiz o Meteórico Frankenstein, que a gente falava. Porque eu não tinha grana pra pagar a mentoria. Então, eu fiz os meus 6 em 5... E aí, obviamente, que eu continuei investindo no meu conhecimento, aí eu comprei o Meteórico. Hoje eu faço parte do time faixa preta, né? Então eu faço parte do Elite Meteórico, que é do Thales Kinderé. Eu não usei o fórmula de lançamento. Legal. Sempre foi o WhatsApp, até porque os nossos pacientes, eles estão no WhatsApp, né? Ou numa rede social orgânica aí. Então, eu falei, eu vou pegar a inteligência do lançamento que eu fiz para dentista e eu vou testar para paciente. Era um curso, então, esse primeiro para curso para dentistas, exatamente. E aí de rolou, de clientes, foi bem normal, infoproduto, infoproduto. Mas... Aí eu peguei e falei assim, mas espera aí, né? Pra tudo ter uma primeira vez. E aí eu peguei e falei, eu vou testar o que eu tenho de bagagem no lançamento para vender Botox. E aí foi aí que eu fiz uma parceria, né, com o Diogo. O Diogo foi meu primeiro parceiro, né? Hoje tem vários especialistas que atendem nas clínicas, né? Além de eu também atendo às vezes. E aí eu falei, vamos fazer um teste? Eu capto os clientes e aí você faz os procedimentos. Então a gente fez essa parceria. Especialista ainda. Não, eu não fazia procedimento ainda. E aí o Diogo falou, vamos. Mais um insight, né? Gente, Não precisa fazer tudo sozinho. Exatamente. Eu morava em Brasília, né? Eu sou gestora de tráfego também, Quando eu falo do lançamento do curso, gente, hoje um lançamento, ele tem equipe. Exato. Então, tem o gestor de tráfego, tem o copywriter, tem os vendedores, tem tudo. Eu fui a urgência. Tudo, Pra fazer os 103 mil reais. Então, eu aprendi tudo, né? As copies, enfim, as escritas persuasivas para venda. E aí, eu fiz um evento para vender toxina, para vender Botox. Né? E nesse evento, nós vendemos R$ 39.500 de Botox. E com voucher pago, né? Então, eu lançava um valor lá, né? Você falava para que servia o Botox. Eu contava tudo. E aí, no final, eu falava, olha, eu vou liberar tantas vagas a tantos reais, né? E para você adquirir o seu voucher, para você reservar, né, esse valor e tal, você paga o voucher reserva. Então, eu soltava o link de pagamento e o pessoal ia comprando a aplicação de Botox. Então, nós fizemos aí no primeiro 39.500 e esses 39.500, eles viraram em torno de 70 mil com o paciente dentro do consultório fazendo preenchimento, o lift de temporal não cirúrgico, que hoje é o nosso carro-chefe. Então, a gente conseguiu fazer esse upsell, né? Que é depois que o paciente estava dentro do consultório. E é essa inteligência que eu tô trazendo agora pra franquia, né? Calma. Já a gente chega lá. A gente já vai chegar lá. Eu quero explorar um pouquinho melhor aqui esses insights de como que você transformou e criou esse produto, né? Essa questão de atrair o público, né? Então, você fez um lançamento. Qual que era a estratégia? Era você chamar todo mundo para um evento sobre Botox, mas você estava falando com o paciente. Então, o que você ia entregar nesse primeiro lançamento? Eu convocava, né? Eu fazia a chamada do anúncio, convidando eles para conhecer sobre rejuvenescimento natural e saudável. Então, eu abordava isso, como que a gente conseguia envelhecer de uma forma natural e saudável, até porque a dor do nosso paciente, a dor que ele tem, eu sei que o meu rosto tá ficando derretido, mas eu quero melhorar, mas eu não quero que ele fique transformado, eu quero de forma natural. Então, quando você alinha isso, né, dentro da cabeça do paciente, aí ele vai falar assim, não, é isso que eu tô buscando. Então, assim, no primeiro momento, era só a venda da toxina botulínica mesmo. Não tem os outros serviços, é difícil fazer isso. Mas você traz ele com uma questão de conhecimento, né? Exatamente. Inclusive, depois que eu fiz esse teste, né, e deu certo, hoje, por exemplo, de tempos em tempos, eu faço um evento
para vender os planos, como se fossem os clubes de assinatura. Plano não, os clubes de assinatura de harmonização. Sim. Então, dentro das clínicas tem. Então, tem pacientes que pagam, né, uma mensalidade, do jeito que a gente paga a Netflix mesmo. Sim. Para botox, preenchimento, todos. A gente tem todos os procedimentos de harmonização em formato de clubes de assinatura. Legal. E eu faço aí de 2 a 3 eventos no ano, captação. Isso, fazendo o lançamento. E sempre convidando para um evento. E, gente, é muito interessante. Porque a pessoa vai, ela não vai para comprar o botox, né? Ela vai aprender sobre rejuvenescimento, aprender sobre cuidados da pele, bababá. Sobre o home care, os skincare, né, que a gente... Então, acho que isso é uma coisa, você tá entregando pra ela Sim. antes dela te pagar, te entregar alguma coisa, né? A recompensa, né? Isso. Qual que é o valor disso? E o que dá a gente tá falando pra toda a área da saúde, né? Sim. Então, fica um insight, cada um aplica pra sua área. Mas o que dá pra gente entregar, assim, como isca e depois você vender? Você acha? Conteúdo. Muito conteúdo. Eu falo que sempre quando eu dei os cursos, eu falava assim para os meus colegas e para os meus alunos. Falei, vocês precisam, né, aprender. Não tem como nós fugirmos do digital. O digital é um meio de estar mais próximo dos nossos pacientes. Então, quando você tem certeza qual é o problema, primeiro passo, você tem que identificar a sua persona. O que é a sua persona? É o cliente ideal que você quer buscar, que você quer atingir. Depois que você mapeou isso, você vai alinhar a comunicação com a sua persona, né? Sempre pegando, se você fez o alinhamento de persona, você já sabe o problema dela, a dor dela, né? E você tem que trabalhar essa dor, né, nas suas redes sociais, entregando soluções. Inclusive, quando eu falo soluções, é dando dicas de home care, de cuidado de pele, de algum creme, do uso de protetor solar, de informações que facilite, por exemplo, ele chegar até você. Um exemplo aqui, que acontece na harmonização. O mercado entrega a dor real do nosso paciente são quedas, né? O paciente sente que o rosto ele tá caindo, né? Então, tem tratamentos que é para queda e tem tratamentos que é para flacidez. Estou dando um exemplo dentro da harmonização para vocês adequarem aí se é implante, se é orto, enfim. Mas você tem que... o nosso paciente não sabe a diferença de flacidez com queda. Da mesma forma que ele não sabe a diferença do que quem é classe 1, classe 2, classe 3. Sim. Se você comunicar com ele de uma forma que ele entenda, sem termos técnicos, eu sempre falei para os meus alunos, para de usar termos de odontologia. Os nossos pacientes não entendem. Vocês têm que conversar como se você estivesse explicando para a mãe de vocês para quem não entende. E aí, as pessoas elas vão começar... isso vai gerar uma confiança, né, de entrega, eles te acompanham, por incrível que pareça, te acompanham, e aí você também consegue movimentar o orgânico, mas sempre tem que ter muita entrega. Tem que entregar um conteúdo, você tem que trazê-lo para você, ensinando coisas para ele, né? Eu sempre falei que você tem que contar para ele que ele tem um problema. Ele não sabe que ele tem um problema às vezes, né? Tem que contar. Você sabia que isso, aquilo? Aí ele vai... Nossa, sou eu. Deixa eu saber mais sobre isso. E você vai entregando, vai entregando. Cada um tem um nível de consciência do problema diferente. Exato, perfeito. Esse é o termo. Você tem que saber em qual o nível que ele tá. Se ele, não tem consciência do problema, se ele tem consciência e tá buscando a solução, se ele tem consciência e não tá buscando a solução por volta de informação. Exato, porque daí no final, ele vai falar, nossa... Entendi, eu quero resolver isso. Exatamente. Com quem que ele vai procurar? Quem falou pra ele, quem ensinou pra ele que aquilo era um problema. A primeira pessoa que ele vai procurar. Pode ser que ele não feche com você. Mas tudo bem, né? Mas você que informou pra ele, você é a pessoa que ele mais confia. Exatamente. Naquele momento, né? Eu falo que hoje, né, as nossas consultas, eu até comento com o paciente, eu falo, eu não vou te vender algo, eu vou te dar uma aula do seu problema. E para você decidir você decide o que você vai fazer. Eu até falo para o paciente, se você não fizer comigo, você vai saber como que entra numa consulta e saber o que o especialista está te entregando ou te vendendo e se aquilo vai resolver o teu problema. É isso. Porque o grande desafio hoje para nós, principalmente da harmonização e da estética em geral, são as intercorrências geradas que chegam pra gente resolver. É isso, eu falo que, infelizmente, quando intercorrências acontecem, todo mundo perde.
né? Sim. Todo mundo perde na classe, seja dentista, médico, qualquer profissão que seja. Então, se a gente trabalhar com muita segurança nesse sentido e você trazer a consciência real do problema e como que você resolve o problema, você vai ganhar a confiança do seu paciente. Tanto é que nós tivemos, no final agora de 2022, nunca apareceu tantas médicas no consultório. Eu nunca atendi tantas médicas como eu atendi. Então, o que era para ser um tabu, né? Eu não querer tratar, fazer harmonização com o dentista. Graças a Deus, aí eu tenho excelentes pacientes que são médicas, até cirurgia plástica eu tenho. Que legal. Isso aí é o resultado de um bom trabalho sendo construído com o tempo. Né? Exatamente. E, gente, sempre no médio e longo prazo. Não existe... Eu vou fazer isso aqui agora. Perfeito. Era justamente sobre isso que eu queria abordar agora, né? A gente falando sobre nível de consciência, para o pessoal entender um pouquinho. Não é do nada que esse cliente vem, topa ir num evento, mesmo que digital seu, e fecha depois. Sim. Você vai conquistando esse cara, né? Eu trabalhei também como avaliador, né? Orçamentista, cada um chama de um jeito. E tinha gente que, de verdade, entrava na sala, explicava, falava, e no final, não fechou. E depois, na hora de fazer o follow-up, eu até falava para o pessoal do comercial, não adianta, nem gasta esforços com ele, porque assim, a pessoa não tá ali ainda. Sim. Ela não vê valor. É a palavra que eu uso. Não adianta, ela não vê valor, ela não enxerga valor nisso. Da mesma forma que quando você sente que o paciente quer muito fazer o tratamento e que ele só vai arrumar a forma de pagar, né, porque ele vai te dar indícios disso, eu sempre falava assim pra ele, olha só, Maria, faz o seguinte, eu sei que você vai atrás de ver se aumenta o limite do cartão, mas se você encontrar um outro orçamento, não fecha. Se você puder, vem aqui, traz pra mim esse orçamento que eu vejo o que eu consigo fazer pra você. Então, eu dava total confiança dele e liberdade dele também falar comigo, assim, né? A gente tem que ser acessível, e eles faziam isso, Vitor. Porque é uma situação chata, né? Desagradável você ter que pedir para, né? E às vezes você quer fazer ali, você confiou nele, mas você não se sente uma abertura para falar sobre isso. Então é importante deixar, né, essa abertura. Sim. Então, assim, como que era esse processo para fazer ele ir ganhando confiança em você até você chamar para esse evento? A gente soltava os anúncios e tudo que a gente faz, gente, se você não sabe o que é storytelling, eu te recomendo que comece por aí o mais rápido possível, porque hoje assim, tipo, eu tô aqui falando, eu uso storytelling o tempo inteiro, inclusive a própria contar a minha história é um storytelling, né, do que a gente faz. Então, o storytelling, ela vai trazer, a jornada do herói, sempre eu pensei isso. A jornada do herói vai construir a confiança para poder haver a venda no final. Sim. Então, se você... É igual um filme, né? Onde tem o antagonista, né? Tem ali o que é mal, tem um bem, e eles vão se degladiar. Então, é você com a dor do seu paciente, né? Trazendo ele, fazendo um diagnóstico, né? Ali muito pontualmente, específico, né? Personalizado. Sempre com foco no cliente. Você nunca fala, e os meus pacientes sempre direciona você tá sentindo isso, esse é o seu problema, esse é o que você tá me relatando. E dando as opções, né, para ele de tratamento. E aí ele... E sabendo o momento, eu acho que é importante a gente frisar isso, sabendo o momento de ir lá e realmente vender, digamos assim. Exatamente. Né? Porque tem ele vai te dando dicas. Ele vai te dando dicas na conversa. Tem o feeling, né? É a mesma coisa, por exemplo, de você fazer uma excelente consulta. Excelente consulta, isso vai acontecer. No final, você está consultando uma mulher. No final, você descobre que o poder de decisão do pagamento não é dela, é do marido. E eu sempre falo pra minha equipe, gente, quando chega no final da consulta, ela fala que tem que falar com o marido, a chance de fechamento, ela reduz em 90%. Então chama ele, cadê ele? Traz ele. Ele tá na recepção? Exatamente, é isso que eu faço. Falo, olha, seu companheiro tá aí,
Chama ele lá, que aí a gente conversa. Então você tem que trazer. Como hoje, né? Porque daí você aumentou a consciência dela que precisa, mas é ele que vai pagar. Ele tem que ver valor também. Exatamente. Não, e outra coisa, ele precisa entender o que foi proposto pra isso fazer sentido na cabeça dele. Senão, como que ele vai pagar uma coisa que ele não tá entendendo? Perfeito. Se ele que paga, entendeu? Perfeito. Então, assim, um insight que eu quero trazer pro pessoal é que, às vezes, em uma consulta, a pessoa nunca te viu na vida. Aí, em uma consulta de 30 minutos, você quer que ela te entregue 20, 30 mil reais. Né? Pode acontecer? Pode acontecer se ela já estiver mais, né, preparada ali. Mas, às vezes, não é. Às vezes, é aquele que você vai fechar um procedimento básico só, Sim. Só pra ele ir te conhecendo e você tem mais oportunidades com ele, aí você vai falando devagarinho, você vai conquistando ele, né? Exatamente. Até porque tem vários tratamentos, na odontologia, a maioria dos tratamentos, a maioria não, acho que nenhum resolve em uma sessão. Nem a urgência resolve uma sessão, todas são etapas, né? Hoje eu falo que no consultório, a gente faz gerenciamento do envelhecimento. E esse gerenciamento, ele é por etapas, né? Tem que ser por etapas. Então, quanto mais você convive ali com o paciente... Porque uma coisa... eu falo que a consulta, ela serve, obviamente, para vender. O foco final dela é a venda. Mas tem que gerar uma confiança. Com certeza. Da mesma forma que hoje nós temos várias pacientes médicas, eu também tenho várias mães de médicos que vão para o consultório. Por exemplo, o ano passado, eu falo que o último trimestre foram os meses de atender médicas e intercorrências vindas de profissionais. E tem até um caso de uma paciente que... Até as pacientes acabam virando minhas amigas. O filho dela é cardiologista. Infelizmente, ela foi fazer uma cirurgia neural. E o cirurgião acabou lesionando mais nervo, então a face esquerda dela teve paralisia total do lado esquerdo. E ela nunca deixou ninguém fazer rejuvenescimento no rosto dela, porque ela morria de medo. E hoje ela só faz procedimento se for comigo. Então, isso a gente vem trazendo a confiança. Às vezes fala assim, mas tem que ter aquela coisa do santo bate ou não bate. Eu falo, gente, vender não é o santo bater. Vender é você puramente entender a dor do seu paciente, né? Entregar o que ele quer, né? E nesse processo você vai gerar a conexão e a confiança ao ponto dele falar assim, realmente, eu não faço nada com ninguém se não for nessa clínica ou com essa pessoa. Incrível, incrível. E com isso você consegue captar paciente presencialmente, online, e você aprendeu isso, né? O Phygital. E você aprendeu isso e tá reproduzindo agora e tá, além de ensinar, tá reproduzindo nas suas próprias clínicas e futuramente franquias, é isso? Conta pra gente. Exatamente. O ano de 2022 foi o ano eu falo que foi o ano de ajustar as velas, né? Então, nós pegamos todo o modelo. Hoje, nós usamos a força da Sensibeli. Realmente é uma aquisição um marketing muito agressivo em questão de aquisição de clientes, de atendimento ao cliente, de usar a inteligência artificial ao nosso favor ali dentro do time, né, no processo de vendas mesmo. Então, isso é o forte hoje da Sensibeli. Tem o carro-chefe, né, que é o lifting temporal não cirúrgico, mas tem todo essa força de marketing e a captação do cliente mesmo, que é muito agressivo. E os funis de venda. E eu quero deixar um recado para quem tá torcendo o nariz agora ouvindo, porque com certeza tem. E quando a gente diz um marketing agressivo cara, não é nada fora do permitido, tá? Nem pode. Exatamente. Justamente pela agressividade, né? Você tem um impacto muito maior. Sim. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, vão te cortar na hora. Até porque nós temos que seguir diretrizes e regras, tanto de Facebook quanto de Google. Também. Então, por exemplo, gente, eu falo que a sacada, assim, o que virou o jogo do meu negócio foi entender que não antes e depois você usa no seu feed, onde você quiser. Mas a forma como nós fazemos o anúncio, eu não uso foto de antes e depois para anúncio. Eu gravo vídeos. Vira essa chave, chave. Nós temos uma copy,
né, que a gente usa e eu gravo o vídeo sem mostrar antes e depois. A gente consegue ativar o gatilho mental ali do paciente ao ponto dele falar assim, pelo amor de Deus, eu tô clicando nesse anúncio agora. Isso, eu preciso disso aí, eu tenho certeza que eu preciso disso aí. E é interessante como eu já faço gestão de tráfego, eu fui por 6 anos a gestora de tráfego das clínicas, né? E agora já tem uma pessoa, vai fazer 1 ano que eu terceirizei gestão de tráfego. E a gente já tem um manager já no Facebook, ou seja, como é uma conta muito quente, então o Facebook ele vai tipo subir, meio que ele vai entendendo o cliente, da mesma forma que a gente faz. E aí ao ponto de primeiro ter um analista que te ajuda, depois vai vir um gerente de contas do Facebook. Então a gente tem esse manager já, que ele, o nosso gestor de tráfego tem contato direto com ele, justamente por ter uma conta que, tá obedecendo todas as regras. É isso. Então, o pessoal fica muito preso ali no antes e depois, na foto de dente, no que seja, né? Não posso falar preço, não posso falar isso, não posso falar forma de pagamento. Cara, não pode e tudo bem, você não precisa também, né? Se puder, seria legal? Pô, pode ser que sim, mas são as regras que a gente tem. Vamos bater bola com essas regras? E assim, sendo bem honesta, eu falo que a gente paralelo, porque na harmonização não só é dentista, tem outras profissões que fazem, mas todas as vezes que você, se você fizer propaganda de preço, você tá escolhendo entrar na guerra do preço. Pra mim, quem entra na guerra do preço já perdeu. E hoje, eu falo assim, eu já sentei com CEOs, né, de concorrentes meus, em mesa pra almoçar. E eu perguntei, eles me perguntaram, falaram que não era pra eu entrar na guerra, né? Nessa briga das grandes franquias. E eu falei assim pra ele, eu sei quais são os meus 4 maiores concorrentes hoje no Brasil. Mas me conta uma coisa, qual que é o teu ticket médio? Aí ele me falou R$1.800. Aí ele falou, qual que é o seu? Eu falei, o meu é R$4.500, isso há 1 ano, hoje já tá em 5.000. Eu falei assim, é exatamente isso que eu fiz. Enquanto vocês estão se matando pelo cliente de 1.800, só eu estou focando no cliente de 5K. Exato. Só que quando eu vendo pro cliente de 5K, eu vendo pro cliente de 2. Só que o cliente, se você vende pro de 1.800, você não vai conseguir vender o de 5. Aí você vai ter uma enxurrada de gente que vai uma vez na sua clínica e não volta mais. Entende? A questão do conteúdo, a questão dessa entrega, né, que a gente estava falando, você tem que dar, uma hora você vai ter de volta. Só que isso é a construção do médio e longo prazo que você havia falado no começo. As pessoas querem imediatismo. E não adianta. O imediato, ele é mais caro, ele rende menos e ele não dura. E você falando agora, a gente falando de médio e longo prazo, veio aqui na minha cabeça. A minha primeira conta no Instagram, ela é de 2013. Ou seja, eu produzo conteúdo. 10 anos. Já há 10 anos? 10 anos. 10 anos, Marla, ó. Já monetizei 2 Instagrams, né? Uau! Teve um Instagram que foi... O meu primeiro Instagram, eu já fiz aí mais de... uns 400k de venda. Uau. Com infoproduto, né? Ao longo enquanto eu tava vendendo infoproduto. Sim. Mas Marla, hoje você não tá vendendo infoproduto? Tem um monte de gente querendo, mas eu falei, eu vou dar uma pausa porque eu vou focar no franqueamento da empresa, né? Então, Você tá usando a expertise disso pra outra coisa. E aí, agora. mais pra frente eu abro mentoria, né? E pra poder voltar e ajudar outras pessoas. Mas no momento, realmente, você tem que ter as suas prioridades, né? E fazer aquilo que é mais urgente. Então, isso... Hoje, não, eu não tô vendendo nenhum infoproduto. O nosso foco é realmente... Esse ano, né? A gente já tá abrindo agora, em fevereiro, a venda das franquias. Que legal. E vamos entrar aí, né? Incrível. Em 2022, teve muita gente procurando pra comprar a franquia. E eu não quis abrir a venda. Porque eu falei... Deixar tudo certinho. Exatamente. Pra realmente a gente não ter problema. Porque é um dos grandes problemas das franchises hoje. Abrir e ter que recuar, né? Por conta de que não tava o processo pronto, alguma coisinha ali. Então, a gente focou em 2022 em fazer tudo isso pra em 2023 a gente... Aí, abrir agora. Sensacional. E qual que é o foco aí das franquias que vocês vão lançar? A princípio, nós vamos ter 2 modelos, né, de franquias. Que é uma franquia completa, né, onde tem
todo o processo, todo o modelo de negócio, desde você abrir uma clínica do zero, se você é empresário, se você é um dentista, se você é um médico, enfim, até a clínica pronta, inclusive, né, ensinando a técnica do lifting, né, de temporal que a gente faz hoje. Então, a gente tem a escola dentro da franqueadora, nós vamos ensinar. Eu sou empresário, quero abrir. A gente te ajuda a contratar o dentista, a gente vai ensinar a técnica para ele, tudo bonitinho, tudo certinho, o contrato. E se você é um dentista, né, você vai aprender a fazer a técnica também. E vai ter, se você é bom na especialização, então a gente vai te ensinar a gestão e o financeiro. Isso, então legal. é todo o modelo de negócio. E o grande problema, hoje dos empreendedores que querem entrar na estética e de dentistas e médicos é realmente, às vezes, não ter a experiência da gestão, já que a gente não aprende na faculdade. Sim, infelizmente, E né? principalmente o digital. E a gente sabe que a gente tem que trabalhar com... Até você falou um termo aí, o Digital. Digital, né? Muito legal isso aí. Tem que saber trabalhar no on e no off. Com certeza, com certeza. E essa expertise toda disso tudo que a gente estava conversando até agora, no modelo de negócios, né? Numa franquia já, tudo ali embaladinho, legalzinho pra pessoa. Isso, e o que a gente estava até comentando mais antes da gente entrar, e eu tive um clique, né? Então a gente vai ter essa robusta e uma mais enxuta, que é o modelo de negócio aí com a captação de clientes, treinamento de gestão financeiro, contratação de atendimento, e a telemedicina, né? Incluso telemedicina, para quem, por exemplo, já é dentista e tem um consultório, né? E tem esse problema de captação, porque não sabe fazer captação, ou fez com a agência de marketing tráfego pago, ou os anúncios e deu errado. Então, a gente vai ter essa menor. E para dentistas também que, eu não quero trabalhar para os outros mais. Eu vou comprar uma franquia enxuta e aí você vai poder, por exemplo, alugar um consultório, né, de parceiros para você trabalhar por hora. Então, você pode fazer... Gente, Legal. é possível fazer tudo isso remoto. Ou seja, você faz um tráfego pago, tem uma pessoa que faz o atendimento do WhatsApp, agenda as consultas online para você, e aí você faz as suas consultas, fecha o paciente e o paciente vai para o consultório. Então, você pega lá, com a sua agenda pronta, você faz a reserva de um consultório. É isso que você está fazendo agora. Você fala porque é o que você vive, né? E faço também. Eu tenho, por exemplo, em Goiânia, né, nós rodamos o tráfego, o anúncio para lá, né? Eu fecho a agenda, reservo um consultório lá o dia que eu tô atendendo. A gente faz isso em Goiânia, faz isso no Rio. E aí eu atendo algum parceiro nosso, né? Pra que você vai querer ter um consultório em Goiânia? Exatamente. Esse ano a gente vai direcionar, né? Porque eu não tenho condição de ficar indo, né? Em todos esses estados e vai apertando. Então, agora tem que replicar, né? Exatamente. E um colega... Mas inclusive, Goiânia, provavelmente, a gente tá em negociação aí em Goiânia, já vai ser passada para uma colega de lá. Uma das primeiras franquias aí vai ser por lá, então. Que é minha terra, né? Que legal. Foi isso que você fez em São Paulo também, não foi? Começou devagarinho, nos bairros em São Paulo, né? Vai começando, vai gerando a demanda, depois você começa, né, com algo físico, Eu falo, né? que é muito fácil você falar que, realmente, o investimento de uma clínica pronta, física, é ótimo. Tem a clínica de Campo Belo, que é linda, maravilhosa lá, grande e tudo. E mesmo ela... Todos os lugares, todas as unidades que nós temos são um modelo enxuto de custo. Tudo é muito enxuto. Porque se tem uma coisa que a gente precisa ter noção, é previsibilidade de despesa e receita. Perfeito. Não tem... Você pode ter aquele ditado que fala, uma bacia de ideia vale 10 centavos. Se a tua clínica, né? Se a tua clínica ou o teu negócio, ele não te dá a noção de previsibilidade de receita e despesa, eu sinto muito. Você pode ter a ideia mais mirabolante que, se você não fatura e não paga teu custo... Tem que começar, tem que gerar essa demanda, tem que ter gente. E aí fica o nosso merchan de sempre, que você já conhece, da Clina, né, cara? Vai gerando paciente e aluga 1 hora, atende. Aluga 2 horas, atende. Dali a pouco você tá alugando um dia inteiro, dali a pouco você tá alugando um tanto. E aí você vai montar o teu consultório, né? Vamos com calma. Uma das sacadas, né, que eu tive... E veio aqui agora, é que quando eu fiz a minha
a minha primeira captação, quando eu comecei, eu pensei, gente, o que acontece? Eu não preciso de dinheiro para começar, e eu comecei sem 1 centavo. Aí eu falei, mas todo empreendedor fala que começou sem 1 centavo. Sabe o que eu fiz? Eu falei, gente, se eu tenho um cartão, na época eu tinha um limite de cartão, acho que de R$1.000, né? Tava lisa. E eu falei assim, só que esse limite é o suficiente para eu cadastrar esse cartão no Facebook, fazer a captação dos pacientes para o evento de toxina, né? E a gente investiu exatamente R$996, né? Do limite. E eu vou vender. Isso vai fazer... Aí eu falei, cara, então eu não preciso de dinheiro, eu preciso do cartão de crédito. Então, quando Vendeu, quando veio a fatura do cartão, a gente já tinha atendido os pacientes. E eu comecei exatamente assim. Eu não tive dinheiro para montar uma clínica, né? Como hoje é exigido, né? A pessoa, eu vou montar uma franquia, eu preciso de dispor de um investimento, né? Sim. Então, eu comecei realmente do zero. Eu comecei realmente com essa visão. Falei assim, vai dar certo. E deu certo e tá dando certo aí há 7 anos. E eu quero aproveitar uma última dica sua, que você falou sobre... e fez a gestão do tráfego e não deu certo com a agência, não sei o que lá. Muita gente que eu conheço tá patinando com a agência para fazer seus anúncios, tá? E você, tendo essa expertise de gestora de tráfego, de expert, de dentista, tudo mais... Qual dica que você dá na hora de contratar uma agência ou contratar um gestor de tráfego para gente da saúde? Um ótimo gestor de tráfego é aquele que consegue oferecer para o profissional. Eu vou falar enquanto gestora e eu já vou falar como dentista. Enquanto gestora, primeiro, o gestor de tráfego, se ele fala para você que você tem que criar as imagens simbólicas e tudo, é muito difícil. Se eu falar para você que nós captamos pacientes por meio de imagens prontas, eu tô mentindo, porque todos os nossos anúncios são vídeos rodando, que eu gravei. Que vocês fizeram. Então, tudo gravado. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Mostra tua cara. Mas eu tenho vergonha. Então, você... treina sua vergonha antes pra você contratar. Porque, senão... E assim, eu tô falando o que eu faço, tá, gente? Eu tô falando o que eu acho, como gestora de tráfego. Então, se o gestor de tráfego, ele vai falar assim, não, nós vamos rodar 10 artes, 20 artes. Vai entrar cliente? Vai. Mas o cliente das imagens, o lead, ele entra muito solto. Não tá qualificado ainda, né? Não. Então, assim, primeiro, a gestão de tráfego, a agência, ela tem que te oferecer... Presta atenção nisso. A segmentação do anúncio é fundamental. Não tem como. Porque eu sei que vocês não sabem, mas o Facebook, ele é uma inteligência artificial. Então, quando você fala assim pra ele, eu quero que o meu anúncio rode pra essas pessoas com esse perfil X, Y, Z, tal, potencial financeiro, você consegue fazer tudo isso no Facebook. Só que quanto mais anúncio você roda, mais ele vai achando essas pessoas. Por isso que hoje o nosso gerenciador de anúncios, ele é esquentado. Porque a inteligência artificial, quanto mais você treina ela, melhor ela é um robô que faz aquilo... Ela é feita para repetir, fazer processos repetitivos. Então, hoje a gente pega o cliente com muita facilidade. E é isso que a gente transfere nas franquias. Porque o gerenciador de anúncio frio não tem isso. Então, infelizmente, nem se a agência quiser, ela te entrega isso. Porque não vai ter. Precisa ter uma pesquisa gigante, ir testando. E rodando. E você tem que dispor de um investimento para poder fazer isso. Então, a segmentação do público e os criativos, né? Que o criativo é quando você usa a imagem ou o vídeo. Isso aí é fundamental. Agora, falando como dentista... Eu posso falar uma coisa para vocês. Além de gravar os vídeos, você precisa de ter uma pessoa treinada com script de agendamento de consultas que só faça isso. A sua secretária, que lava o seu instrumental, que é recepcionista, não pode fazer isso. Não tem como. Tem que ser separado na empresa. É uma pessoa que só vai fazer aquilo. Ela só agenda consulta. A função dela é agendar consulta com script de agendamento de consulta. Tem que fiscalizar, tem que olhar, tem que acompanhar? Com certeza. Se você contrata uma pessoa para fazer o agendamento de consultas, né? E ela não faz, você tem que ter até o prazo ali. Ela não tá conseguindo, não tá seguindo o script, então você vai ter que trocar. Tem que ter essa agilidade também. Então, são esses dois lados aí. O lado de gestora de tráfego e o lado de profissional da saúde mesmo.
Perfeito, Marla. Eu acho que a gente teve uma aula, uma aula, assim, incrível aqui. Se o pessoal quiser, já comenta aí pra gente fazer uma parte 2 mais profunda sobre a questão dessa captação e dessa conversão, né? Que é tão importante quanto captar é converter. Aí coisas mais técnicas mesmo, se você quiser, deixa um comentário aqui que a gente traz a Marla de novo. Tô à disposição. Não, e o que ela entregou aqui, né, anos atrás, ela cobrava caríssimo, tá bom? Entregou pra você aqui, ó, na faixa. E é interessante que nós fizemos todas as integrações, porque uma empresa, ela tem que ser direcionada, todas as decisões de um gestor tem que ser por números, né? Não existe achismo, né? Se você tá no achismo, o seu consultório, ele tá fadado ao fracasso. E foi legal, assim, como eu gosto muito de TI, de inteligência artificial, presenciar o momento da integração. Então, por exemplo, existe um script para agendar paciente de lifting, existe um de botox, preenchimento. Cada script desse, ele tem que integrar ele num robô com uma plataforma que vai te dar os números. Então, isso é um trabalho que um programador faz. Então, isso é o que a franquia já fez, tudo pronto, para entregar para os franqueados também. Porque é um trabalho que é difícil de fazer e requer tempo para poder fazer, né? Então, cada funil de atendimento, cada conversa, cada script de atendimento é integrado, gera um código, né? Para o programador, que ele tem que botar esse código lá no CRM. Para quem não sabe o que é CRM, é onde você olha, né? O painel que você olha e tá todos os seus números aí. Seu funilzão ali, né? Os seus resultados, né? Quantos leads entraram, quantas consultas foram agendadas, quantos clientes fechou. E aí você consegue ter a noção de onde tá a falha quando tiver. Incrível, muita incrível. Clareza, né? Isso é legal pro pessoal. Tem muito mais, né? Sim. Não é tão simples assim. Talvez você não tá tendo sucesso até agora porque você tá tratando como só mais uma coisa, né? Mas tão importante quanto estudar a sua parte técnica é estudar empreendedorismo, é estudar gestão, Sim. é estudar marketing, tá? Isso é o que eu venho trazendo aqui na Cleanside desde o começo e é a bandeira que eu tô levantando. E obrigado, Marla, por compartilhar tudo isso. Parabéns por tudo que você tem feito, né? É realmente disruptivo, é diferente. É da gente abrir a cabeça, olhar e falar, uau, é verdade. E assim, tô bastante feliz, porque como foi aprovada a lei, né, de telemedicina, então agora o conselho abre, então nós seremos a primeira franquia a oferecer a telemedicina. Incrível. Na harmonização. Graças a Deus, com muita experiência, testando isso há 7 anos mesmo. E eu vejo, assim, no mercado, falo, meu Deus, como nós nos amadurecemos e como a pandemia, como um projeto porque na pandemia, pessoal, nós crescemos 400%, foi totalmente contra o mercado. Enquanto todo mundo parou os anúncios, né, eu falei, eu vou apertar o pé no anúncio. E aí eu apertei o pé, enchi minha base de lead baratinho, eu paguei 0,03 centavos no auge da pandemia e crescemos 400%, testando os atendimentos online. Incrível. Como que as pessoas iam receber isso? E hoje, 90% das consultas da clínica são online. Graças a Deus. Que legal, que legal. E eu espero em breve te trazer de volta pra gente falar também só sobre a franquia, só sobre o sucesso, tudo que vocês vão estar aprendendo e exercendo e crescendo, né? E quem sabe onde vai chegar, né? Eu tenho certeza que não há limites, porque é o que a gente estava conversando aqui, né, no off. Quando você gera valor, né, com certeza você vai ter um retorno e ele acontece, é natural. Exato. Fala que é o que a gente falou. Não é sobre dinheiro, é sobre a quantidade de pessoas e vidas que você impacta. Perfeito. Então, quando você tem certeza que você vai impactar centenas, porque eu tenho muito claro na minha cabeça o quanto eu recebo carinho, e a gente lá na clínica recebe carinho dos nossos pacientes, né, por cuidar tão bem deles. Então, você trabalhar em 2 direções, você impactar muito fortemente os seus pacientes e empresários e empreendedores e dentistas ou médicos também, que a dificuldade, Vitor, hoje a dificuldade de aquisição do cliente é o principal problema. A aquisição do cliente, a venda é o principal problema de todas as clínicas. Não adianta ser o melhor dos melhores e não conseguir eu escutei trazer, essa semana uma frase que fala assim, ó,
o seu cliente, todos os seus clientes vieram de outro consultório. Mas por que eles saíram de outro consultório? Para pra pensar sobre isso. Todos. Aí eu falei, me deu um estralo, eu falei assim, gente, verdade. Todas as pessoas que passam hoje, praticamente quase 100% das pessoas que passam, não vamos no 100, vamos jogar aí 92%, sim. 93%. Tem gente que nunca fez e você captou. Nunca fez. Mas 93% dos pacientes já fizeram procedimentos em outras clínicas, ou seja, por que eles procuraram outra? Eu tenho pacientes que ficaram 10, 15, 20 anos em consultórios com pessoas e hoje me falam, Marla, eu não boto o pé lá nunca, porque depois que eu te conheci, você me trouxe clareza do meu problema. Entende? Então, é bem sobre isso, assim. É mais sobre o que a gente tá entregando do que... Com certeza. Que legal. Eu acho que isso tem que ficar uma mensagem, é isso, entregue, né? É uma coisa que sempre direcionou a minha vida, né? Sirva antes... Você primeiro tem que servir. Gente, não vai ter recompensa financeira sem servidão. Não existe. Isso é bíblico. E se você... O nosso mundo, ele é muito rápido. As pessoas querem tudo pra ontem. Então, elas querem um resultado hoje e agora. Mas se você não servir... Gente, o que eu já ensinei gente nessa vida, sem cobrar um centavo... Né? Mas foi muita gente. Não só sobre isso, fora as coisas que eu faço, né? Por detrás dos bastidores, ajudando coisas, né? De minhas pessoais. Mas assim, o quanto eu até hoje servi, eu acho que servir e ter integridade é a principal qualidade do ser humano, né? E só que não existe. Primeiro você serve, primeiro você serve e você se torna, depois você tem. E aí o dinheiro vai vir pra você de uma forma, assim, espetacular. Sem dúvidas, não tem como ser diferente. Cara, incrível. Eu ia pedir uma mensagem final, mas é isso! É isso! Sirva depois dessa... de ter. Cara, sensacional. Marla, muitíssimo obrigado. De verdade. Vocês não têm ideia, gente. Tem 2 dias que eu falei pra ela, Marla, tem horário? Vamos ajustar aqui, A gente ajustou. Então, assim, isso tem muito valor. Obrigado de verdade. Com certeza o pessoal tá muito grato também. E querendo mais, aquele gostinho de quero mais. Como que o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais? Lá, eu tenho o canal no YouTube, né, que é Sensibeli. Pera aí que nós vamos deixar aqui na descrição, então. Tem o canal no YouTube, a gente vai deixar o link pra vocês. Lá agora, pode ir lá seguir. Gente, lá tem conteúdo de muito tempo, tem coisa de muito tempo, conteúdo pra paciente ou pra dentista? Os dois. Pra todo mundo. Os mais antigos são pra dentistas, né? Inclusive, tem aula lá, solta de gestão de tráfego. Tá tudo aberto lá. E hoje nós alimentamos ele para pacientes, né? Nas redes sociais, né? No Instagram, meu arroba é doutora DRA Marla Cruvinel. E o da empresa Sensibeli e Harmonização. Perfeito. Segue lá, acompanha o dia a dia deles, que com certeza você vai extrair muito mais insights e aprender muito mais, né? Isso que é o importante. O meu você já sabe, _Vieira V, acompanha lá. Eu quero pedir desculpas se eu tava falando um pouquinho enrolado hoje, porque eu coloquei meu alinhador na terça-feira, eu ainda tô acostumando a falar com ele, coloquei da Smilink. Smilink, patrocina nós aqui, nunca te pedi nada, quem sabe? Verdade. E ó... Tá aqui, eu tô acostumando, então se eu tava falando um pouquinho enrolado, segura as pontas aí. Mas se você chegou até aqui é porque você realmente enxerga valor nesse conteúdo, enxerga valor no que a gente tá fazendo, né? Igual a Marla falou, entregue antes de querer algo de volta, a gente tá aqui entregando pra você. E você tá fazendo isso muito bem, porque construir um canal, a gente sabe, canal é uma construção. Com certeza. Então, a gente dispõe do nosso tempo pra entregar coisas pra pessoas. Eu falo que, gente, a jornada se torna mais leve quando pessoas já erraram e a gente pode escutar essas pessoas. E a gente vai conseguir construir. Né? Exatamente. Vamos aprender com o erro dos outros, aprender com os acertos dos outros. E a gente tá entregando pra você gratuitamente e você pode compartilhar isso com outra pessoa ainda, né? Então, faz a gente crescer, ajuda a gente a crescer. Não é pra eu ficar rico, não, de jeito nenhum. É pra mais pessoas aprenderem isso. Chegarem a mais pessoas mudarem a chave e mais pessoas alcançarem o sucesso que elas quiserem. Então, compartilha, curte, comenta aqui o que você achou, quais os seus maiores insights e, por favor, se inscreve aqui no canal que vai ajudar muito a gente. E ativa o sininho. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima, né? Tchau, tchau. Tchau, gente.